Oi, gente, tudo bem? Úlcera perfurada, né? Isso é um caso difícil da gente ver radiologicamente quando é um caso muito inicial, mas às vezes aparece. Então a gente tem que estar familiarizado com o aspecto de imagem e procurar ativamente. Então, vamos lá ver um caso de úlcera perfurada. Esse é um paciente masculino de 40 anos. Clínica dor epigástrica súbita de forte intensidade, né? Pode estar relacionado a algum uso de medicação, paciente mais velho, uso crônico de anti-inflamatório, por exemplo, né? Mas, mesmo sem clínica, vamos ver o aspecto de imagem. Aqui a gente está na transição tórico-abdominal, a gente está numa tomografia, numa fase sem contraste, a gente está chegando na região abdominal e aí já aparece uma coisa, ó, na verdade o que a gente está vendo, isso daqui é a cúpula diafragmática, você tem esse componente hipoatenuante e depois aparece o parênquima hepático. Isso daqui já é líquido livre na cavidade abdominal. Só que você vai descendo, vai se estendendo, já aparece isso daqui. Na verdade, quando você observa isso, tem que olhar sempre a abrir a janela. Isso daqui é gás, e esse gás está no meio daquele líquido livre. Esse gás está fora de alça. Isso daqui já é um pneumoperitônio. Então, se a gente está diante de um pneumoperitônio, a gente tem que pensar uma lesão perfurativa de alguma alça, né? E muitas vezes isso é uma tortura para o radiologista achar onde que está a perfuração. Nem sempre é muito óbvio. Então, a gente abre a janela, você vê mais pneumoperitônio aqui, né, justa hepático, mas você tem alguns focos de pneumoperitônio nessa parte, ó, isso daqui é pneumoperitônio, esses foquinhos aqui são pneumoperitônio também, aqui para baixo também tem alguma coisa, você tem alguma coisa por aqui. Então a gente está vendo pneu mais no andar superior e para baixo a gente não vê pneumoperitônio. E além disso, você não vê grande quantidade de líquido livre por aqui, né? Tem um pouquinho aqui na porção mais baixa aqui da pelve, mas nada muito significativo. Partes moles, osso, a gente não vai mostrar, não tem sentido ficar estendendo essa discussão nesse contexto. E aí, óbvio, a gente vai olhar tudo, todo exame, olha todos os órgãos no estudo sem contraste. E aí vai ser importante a gente ficar vendo alça, né? Aqui na parte de baixo, se a gente olhar, vamos passar parcialmente, tá? No colo, a gente não vê nenhuma densificação da gordura ao redor do colo, a gente não tem nenhum aglomerado aqui de focos gasosos, né? Pensando que se rompeu por aqui, poderia ter um foco gasoso um pouco mais concentrado. Então, a princípio, nessa porção aqui, a gente não vê sinal de que nos sugira que o acometimento seja do colo e olhando a alça delgada também. Aqui o intestino delgado está predominantemente colabado, né? Não tem distensão, não é um quadro de um abdômen agudo obstrutivo que rompeu em alguma parte. E, de novo, não tem densificação, não tem um acúmulo líquido muito centrado aqui nessa porção central do exame. Onde a gente vê um acúmulo líquido, alguma coisa, é nessa parte aqui, mas isso é difícil a gente ver na tomo sem contraste. Então, vamos para a fase com contraste. Aqui agora a gente está numa fase arterial. Veja que o contraste está mais na aorta, mas a gente já vê contraste aqui na porta, né? Então é uma fase arterial. Isso ajuda muito e nesses casos, quando você tiver queixa de epigastralgia, olhe ativamente na fase arterial alguns realces focais. Porque às vezes pode ser uma pequena úlcera que não perfurou e essa é a causa. Então se você vir um realce focal, por exemplo, no duodeno, ponha isso no relatório, né? E eventualmente faz uma endoscopia e identifica uma úlcera, né? E você consegue ajudar muitos pacientes, né? Sem ter uma perfuração. Aqui a gente está vendo o estômago, né? Ó, o estômago está distendido por cúmulo líquido. Vem para cá, aqui chega na região antropilórica. Essa parte aqui, ó, se a gente der uma janelada, há um pequeno realce um pouquinho maior e um pouco mais espesso essa porção da parede duodenal. Para baixo, ó, aqui já volta a ficar normal, com aspecto normal, atenuação normal e não tem densificação. A densificação ela está se acumulando aqui nessa parte, aqui vindo para esse acúmulo líquido. E depois tem os focos de pneumoperitônio que a gente já viu. Então essa é uma área suspeita, principalmente porque tem
esse discreto realce. Ó. Se você janelar bem, ó, essa é a parte que está realçando mais espesso, ó, um pouco mais brilhante isso do que aqui. Ele está até com um realce meio parecido do pâncreas, ó. Mas o pâncreas está vindo para cá. Isso aqui não é um pâncreas anular que está envolvendo o duodeno. Agora a gente vai ver numa fase portal, né? Então o contraste já passou na parte arterial aqui. A gente vê contrastando melhor o fígado, vê as estruturas vasculares venosas intrahepáticas. Quando você chega no duodeno, naquela área nossa de interesse, você vê um realce um pouco melhor e aquela área espessada. Então, isso daqui está tudo realçando, espessado, né? E então aqui a área suspeita do processo inflamatório infeccioso, provavelmente é uma úlcera que perfurou e bloqueou, né? A gente não vê exatamente o ponto de rotura nesse caso, mas isso aqui é o suficiente para a gente dizer que o diagnóstico principal é de uma úlcera perfurada. A gente vai olhar na fase excretora, a fase mais tardia, né? Às vezes, fez o exame completo, tem que olhar toda a parte do exame, então você vê já contraste mais no sistema coletor. Aqui torna interessante o seguinte, você chega no duodeno, tem uma pequena área que gera uma dúvida se isso daqui, ó, está continuando com a luz do duodeno, ó. Tem essa parte aqui, ó, isso daqui e isso daqui está vindo para aquela parte, está bem no meio daquela densificação. Então, para a gente, isso daqui se torna a área suspeita. Esse paciente prosseguiu a investigação e, de fato, era uma úlcera aqui nessa região perfurada, bloqueada. Vamos pôr no eixo coronal a fase portal, só para a gente ver de outra perspectiva aqueles achados. Então, a gente aumenta aqui o exame, a definição, né? E aí vamos correr de novo aquela área de interesse. Então, a gente está no estômago, vindo aqui para a região duodenal, ó, aqui está o estômago, região duodenal está vindo, olha só como ela espessa essa parte aqui, fica com um realce mais intenso, ó, tá aqui, e aí é onde aqui está aquele acúmulo líquido, né, aquela densificação com acúmulo líquido, e essa área um pouco mais irregular. Não é fácil de ver, mas é isso que a gente tem para criar o raciocínio e fazer essa hipótese diagnóstica. Bom, muito importante saber fazer esse diagnóstico e a dica é dor epigástrica intensa. Você está pensando numa úlcera, olhe o arterial, olhe o portal, janele, para ver se você não vê um foco de realce pontual, que às vezes pode ser uma úlcera ainda não perfurada. Nesse caso, a gente sugere a úlcera perfurada e era isso que tinha. Então, é um caso muito emblemático, vez ou outra aparece no nosso plantão, então a gente tem que estar familiarizado com a busca ativa dessas alterações. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se gostou, lembra aí de curtir, se inscrever no canal, ativar as notificações. Toda semana a gente posta conteúdo novo. Claro, compartilhe nosso material com seus amigos conhecidos. Assim a gente divulga cada vez mais conhecimento na radiologia diagnóstica. Muitíssimo obrigado e até uma próxima aula.